E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje estamos aí, né, dando sequência, o nosso quadro ele não para e hoje temos aqui, né, mais uma ex-aluna. Hoje vamos falar aqui com a Carla Maiara Bonesi. Estou guardando bem o nome ainda. A Carla Maiara terminou o ensino médio, né, aqui no Colégio Estadual Humberto Campos no ano de 2008, então estamos aí 10 anos, né? 10 anos de reencontro, é isso, né? É isso. Então há 10 anos atrás a Carla estava seguindo para a faculdade e era meu primeiro ano dando aula e consequentemente foi aluna, foi a primeira turma também, né? E muito interessante, né? Então na verdade são de formada da escola, são 10 anos de formada. Mas aí, Carla, você fez o curso de Psicologia. E a sua graduação foi onde? Na Uningá. Na Uningá. Você entrou em qual ano? Entrei em 2009. Assim que eu terminei, eu já fui direto para a faculdade. Então, acabou 2008, 2009, você já começou no curso? Já comecei. Geralmente, eu vejo que o pessoal tem muita dúvida na hora de escolher um curso, né, para começar a graduação. E eu já desde muito cedo já sabia o que eu queria, então não teve dúvida, não teve tempo a perder. Eu já saí, fui direto mesmo para a graduação e embalei aí. Tá, então, tipo, o que é interessante é que você na escola, você já tinha ideia que você vou fazer psicologia, sim, é isso mesmo? Sim, desde o primeiro ano do ensino médio eu já tinha minha certeza. O que deixa tudo mais fácil, né? Já sim. Direciona na hora de... Você nem chegou a tentar outra área, não. Foi direto para psicologia. Bem, vamos lá, qual é o tempo de curso na Uningá, o curso de psicologia? 5 anos. É 5 anos integral, 5 anos noturno? Como que é a organização? Integral, ele funciona 4 anos. 4 anos. Isso, eu fiz o noturno. E aí, na verdade, na Uningá não tem, né? A gente só tem na UEM o curso integral de psicologia, então ele funciona com 4 anos. A opção da Uningá é a opção noturna, tá? Então são 5 anos, o tempo de duração. E aí, os estágios, né, que vem aparecendo no decorrer do curso, na verdade, intensifica muito no 4º e 5º ano, que são os 2 últimos anos. A gente pega a prática ali para poder aprender de verdade, pôr a mão na massa e aprender a fazer negócio. Bem, então são 5 anos de curso noturno, você começou em 2009, saiu da escola, entrou na faculdade, alguma diferença? Sentiu a diferença? Bastante. Na verdade, assim, a gente sai daqui ainda muito criança, né? A gente sai daqui muito despreparado para a vida lá fora. A gente sai de uma cidade pequena como essa, Atalaia, e vai parar em Maringá, que já é uma cidade grande. Então, assim, aqui a gente ainda sai com aquela mentalidade infantil, de, professor, passa no banheiro, e lá é cada um por si, cada um tem responsabilidade por si mesmo. Saiu, sai, não quer assistir a aula, não assista, a responsabilidade é sua, então a gente começa a se sentir mais adulto. Né, já é um choque de realidade aí quando a gente sai do ensino médio e vai para o primeiro ano da faculdade. De fato, né? A gente pegar, por exemplo, assim, né, o aluno do ensino médio, por exemplo, sai com 17 anos, 17 anos, é novo, né? Muito novo, então o preparo de vida mesmo, parece que ele só vai ter hora que pegar ali mesmo firme na prática, né? Só. E lógico, né, aquela ideia que a gente chega assim, fazer faculdade, né, tipo, é um colégio maior só, né, mas não tem nada. Chega lá e, é isso aqui? Não vai ter sinal? Não. Mas tá certo. Tem a parte de anatomia, né? Sim, a prática. Laboratório. Sim. Quando você chegou na parte prática, tranquilo? Ver um cadáver lá em cima estirado em cima de uma mesa não é muito legal, não. Geralmente as pessoas, né, que partem assim para cursos, né, tipo da psicologia ou, por exemplo, até outras áreas de biológicas, né, quando chega ali na parte de anatomia parece que é onde vai dar aquele enrosco, mas depois que passa aí vai embora, né? Na verdade, a anatomia no curso de psicologia a gente já tem no primeiro ano, né? Então, assim, o nosso foco é o cérebro. É o cérebro. Então, assim, a gente não fica muito voltado para osso, partes do corpo. O que a gente estuda? A gente vai ver o cérebro e suas terminações, né? O que ele vai influenciar, que tipo de distúrbio vai estar influenciando em alguma somatização de alguma outra doença, mais ou menos nesse sentido. Mas, óbvio, para a gente acompanhar esse circuito, a gente tem que ver o corpo todo. Bem, até porque, né, a psicologia, ela vai estudar, tipo, o sujeito em si, né? Sim. Então, obviamente, vamos começar então pelo próprio cérebro, né? Que é a máquina que comanda tudo, né? Entender o cérebro do outro, né? É difícil, né? É difícil. É difícil. Mas vamos lá então. Na grade curricular, então, entre os 5 anos, né,
fazer assim um resumo, assim, tipo, de algumas matérias, né? Não todas, né? Porque não é viável, mas assim, daquelas que você diz assim, não, essa aqui interessante, essa aqui eu tive mais dificuldade, essa aqui foi tranquila, essa foi muito importante para o curso. Então, um resumo geral. Tá. A Uningá em si, ela dá muito foco para a questão da psicanálise, né? É uma abordagem que a maioria dos professores tem como abordagem de trabalho fora de lá, fora da faculdade, nas suas clínicas. Então, é dado um foco muito bacana nesse sentido para essa abordagem. Mas a gente vê de tudo, a gente vê sobre a área escolar, tem estágio sobre isso, a gente vê muito sobre infantil, tem muito estágio sobre isso, adulto, enfim, adolescente. A gente, inclusive, tem como estágio orientação vocacional para alunos que estão em dúvida sobre o curso que escolher. Então, eles se inscrevem lá, né, se colocam numa lista de espera. Lá na faculdade a gente atende esses alunos no estágio. Então a gente faz um apanhado geral mesmo. Eu tive essa impressão de que o foco da Uningá é bastante para psicanálise, pelo fato dos professores terem muito essa abordagem no trabalho tradicional. Então veja só, essa parte então de atendimento dos alunos aí, conforme você disse, já parte no estágio. Sim. E o estágio então ele começa em qual ano? Olha, no terceiro ano a gente já tem alguma coisa de estágio. Tá? Esse estágio em específico que a gente está comentando, que é de orientação vocacional, a gente faz no quinto ano. Tá? Mas no terceiro a gente já tem ali alguma coisa na área de trabalho, empresas, e aí depois vai se intensificando. Atendimento clínico mesmo é quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano. Isso. Então você vê um pouco de tudo também no estágio. Tudo. E então, tipo, vocês rodam então na clínica mesmo nos 2 últimos anos. Isso. E aí todos os setores. E todos os setores, então, você vê no decorrer, então. Isso. Acabou o curso, você partiu para alguma especialização? Olha, o curso em si, ele despertou muito em mim uma vontade de atuar em clínica, né? Eu acho que isso é um pouco de praxe. Todo aluno que está lá tem o sonho de ter sua clínica particular, sair de lá e montar um negócio próprio, começar a fazer os atendimentos no particular. Mas a realidade não é bem assim que funciona. A gente sai de lá desempregado, normal, com um canudo na mão e o mundo para inventar. Então, assim, assim que eu saí, eu já comecei a trabalhar aqui em Atalaia, tá? Na saúde, eu fiz o projeto NASF. Então, assim, eu ainda estava conhecendo essa realidade. E aí eu me encantei. Até hoje eu trabalho com saúde. Passei, sim, pela educação, mas paralelo à saúde. Eu nunca deixei de trabalhar na saúde. No posto de saúde, hospital, essa realidade de saúde acabou sendo prioridade, enfim, a maioria aí. Então, tipo, você terminou a faculdade e você já começou a atuar na área de saúde, aqui no município mesmo? Aqui no município. E também em paralelo com a educação? Eu trabalhei 2 anos aqui no NASF, né, que é no posto de saúde aqui do município. E aí, no segundo ano meu de formada, eu já comecei a trabalhar em Presidente Castelo Branco, né? Aqui eu fazia 20 horas, lá eu fazia 40 horas, então eu fazia 60 horas semanais. Saúde foi no pé, né? Você dorme das 5 às 6 da manhã? Só. E aí lá eu fazia 20 horas de educação e 20 horas de saúde. Então eu tinha 40 horas de saúde, porque era 20 daqui e 20 de lá, e 20 horas de educação. Bem, então você tipo assim, fez o curso, né? A sua área ela foi mais direcionada para a saúde e tal. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, tipo, direcionada à escola. Porque existem muitos casos, né? Síndromes e tal, né? Se pegar, por exemplo, a dislexia ou algo assim. Então, tipo assim, você tem uma vivência porque você participou desse processo aí na escola. E quais são, assim, os maiores distúrbios que nós podemos observar, tipo, numa geração específica? Isso aumentou numa geração? Isso não existia antes? Ou as pessoas não tinham conhecimento? Como que é isso? Olha, eu acho que falar de geração é um pouco complicado. Talvez tudo isso que a gente vê hoje, que a gente notifica muito, já existisse, só não era notificado. Eu acredito que seja isso. Né? Mas hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais psicólogos nas escolas, então hoje se é mais notificado. Eu não acredito que tenha mais casos, acredito que a gente só tem mais informação de que isso acontece. Mas assim, a gente vê muita criança com hiperatividade, isso é realidade gigantesca e absurda, inclusive assustadora nas escolas hoje, crianças com hiperatividade. E assim, uma medicalização que chega a assustar, tá? Muita criança tomando Ritalina.
gente faz muita avaliação, faz muito acompanhamento com a família, com o aluno em si, faz grupo, mas é complicado. Eles acabam indo para consulta com o médico acaba medicando e a gente acaba vendo essa realidade acontecer. Então, a Ritalina, ela está envolvida, então, com a avaliação que o sujeito tenha, no caso, quem faz essa avaliação? Geralmente, essas crianças são encaminhadas para o neurologista, né? Mas a princípio? A própria escola encaminha, né? Uhum. E aí alguém da escola acompanha os pais, é feita uma avaliação lá pelo neurologista, e aí, poxa, a criança não tem nada de distúrbio físico palpável, é alguma coisa psicológica, está ansiosa, não para sentada na carteira, sim, é hiperativa, já faz o diagnóstico e com muita frequência medica com Ritalina. E a Ritalina, então, seria tipo a droga que mais se ouve aí nesse cenário, né? Sim. E existem casos na literatura que comprovam que talvez um excesso de uso possa ser prejudicial ou tipo uma avaliação tipo não tão precisa, aquele não acompanhamento pelo profissional, né? Quais são os riscos aí que a criança ou o adulto também, né? Porque tem muitos adultos que usam Ritalina. Sim. Na verdade, Moacir, a gente vê que a escola não dá conta de tudo de uma criança, da educação em si, a gente sabe que isso é fato, isso tem que vir de casa. Não estou culpando os pais na sua totalidade, mas assim, o pai e a mãe trabalham o dia todo, chega em casa e quer uma criança quietinha, sentadinha no sofá sem dar trabalho. E aí ela chega na escola e fala para o professor, essa criança não para, vai em casa não sei o quê, e começa aquela reclamação de pai e mãe ali na escola. O professor observa que o aluno faz alguma coisa, um movimento ou outro a mais do que outro colega ali, e, poxa, essa criança está hiperativa, vamos mandar para o médico, né? E aí assim, poxa, cabe dos pais ver que criança saudável faz barulho, faz bagunça, pula mesmo e quer brincar, a criança quietinha está doente. Criança saudável, ela vai fazer bagunça, ela vai brincar, ela vai querer, enfim. Mas e aí, cabe a parte dos pais, né, de falar, poxa, o que eu posso fazer? Será que eu estou dando a atenção necessária? Será que eu estou fazendo a minha parte como pai ou como mãe, de estar dando o que meu filho precisa agora? Às vezes ele está querendo chamar minha atenção, eu chego em casa, eu peço para ele ficar quietinho, porque eu quero fazer minhas atividades domésticas, eu quero dar atenção para o meu casamento, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e não quero que ele me dê trabalho agora. Ou enfia um celular, o pai enfia um celular na mão da criança para a criança se interter e não dá trabalho, ou se não tem essa opção, começa a reclamar, poxa, essa criança não para. E aí eu acho que parte muito mesmo do pai e da mãe chegar na escola já reclamando de que essa criança não para, né? Então dá a entender que parece que a criança depois descarrega essa energia, sim, né? Sim, obviamente, ela não tem... A gente brincava muito, a gente é de uma geração que chegava em casa e ia pra rua brincar de bola, brincar de bets, enfim, de tanta brincadeira que a gente se envolvia. E hoje não, hoje a criança lógico, pela sociedade, pela realidade que a gente vive dos perigos hoje, deixar uma criança na rua, o pai tem que deixar ela em casa, dentro de casa, trancadinho ali, e aí sobra duas opções. Ou ela fazendo bagunça, quebrando a casa toda, ou um celular na mão, um joguinho com ela ali. E a terceira opção, a opção da droga farmacêutica. Exatamente. Né? Que na maioria das vezes já pula a primeira, segunda etapa, já vai para a terceira. Né? Mas assim, lógico, né? Então, mesmo você ficou 2 anos então, né, nessa equipe, e vocês avaliavam então esses casos, sim, tipo, de toda a escola, fundamental, médio, tipo, sim, todos? Sim, sim. E aí, de acordo com ali as observações que eram feitas pelo grupo de profissionais, então fazia-se esse encaminhamento, né? Sim, o grupo era uma equipe. Ah, tá, interessante. Tipo assim, então só tinha o psicólogo. Eu era responsável por toda essa avaliação aí, enfim, do atendimento em si, aos alunos, aos pais, enfim. Cidade pequena a gente sabe que não tem um psicólogo para cada setor mesmo, dentro né? da escola, né? E aí eu acabava fazendo os testes necessários aplicados para a criança, para avaliar, enfim, se ela tem alguma dificuldade que a gente pode estar sanando de outra forma, ou se realmente é só comportamental ali. E aí, mas geralmente a gente chega na escola e já encontra todo mundo medicado, todo mundo bem sentadinho, né? Eu fiz questão aí de abordar, né, a questão da Ritalina, né? Até porque, tipo, é muito discutida, né? Mas lógico que com certeza
existem outros diversos casos, né? Por exemplo, a falta, não é falta de atenção, como se diz, a dificuldade de concentração. Sim. Também ela tem a ver aí com o próprio encaminhamento, até a escrita da criança também, né? Na verdade, essa questão de falta de foco e falta de atenção tem muito a ver com a ansiedade que essa criança e a inquietação que essa criança está no momento, né? Criança inquieta não vai prestar atenção e não vai focar em nada, mas não que se medica nesse sentido, porque ela não está conseguindo, não presta atenção, porque não está conseguindo focar em nada, é mais por ela ficar muito inquieta, muito agitada, chega em casa e não deixa o pai e a mãe fazer suas atividades como eles pretendem, e aí acabam sendo medicados, sim. Eles têm muita energia em casa. Mas então, Carla, sobre a área de trabalho, então, como você acabou já adiantando pra gente, né? Então você tem tanto a parte da escola, da clínica, né? Sim. Na prefeitura, o atendimento que você faz, por exemplo, no serviço público, né? Um atendimento clínico. Um atendimento agendado, clínico. com horário marcado, como se fosse uma clínica particular, só que oferecido pela prefeitura, né? Pelo município. Então, pelo sistema único. Isso. Correto. Bem, em relação ao curso, tirando a parte que você saiu aqui, uma cidade muito grande, né, Atalaia, foi uma cidade um pouco maior, né? Então, tirando essa parte da dificuldade, né, quais foram as dificuldades que você teve aí no curso mesmo, nesses 5 anos? Alguma hora que você falou assim, não quero mais brincar disso, vamos trocar. Cara, eu me apaixonei tanto pelo meu curso que eu acho que se eu falar pra você que eu tive em algum momento vontade de desistir, eu vou estar mentindo. Foi muito prazeroso pra mim. Sempre gostei muito. Dei muita aula particular para os colegas, né? Tinha opção de monitoria na faculdade, mas aí eu pensei, poxa, eu não estou trabalhando em outro lugar, eu vou ganhar meu dinheiro aqui. E aí comecei a dar aula particular, né? Os professores acabavam me indicando, os professores de anos anteriores acabaram me indicando, e foi assim, não foi nada programado. Quando eu vi, estava acontecendo. Eu comecei dando aula para 3 alunos que estavam lá com dificuldade em nota, me procuraram, porque o professor comentou que eu ia bem naquele conteúdo. E aí dei uma aula para 3 alunos, eles foram bem na prova, comentaram com os colegas. E aí na próxima prova apareceu, sei lá, 5, 6, e foi aumentando. Aí não cabia mais na minha casa, porque eu morava em Maringá, num apartamento lá. Não cabia mais na minha casa. Quando eu vi, eu estava tendo que pegar sala na faculdade para dar aula. Tinha lá 50, quase 60 alunos quando eu ia fazer, porque, enfim, tinha várias turmas, eles se juntavam, a gente marcava um horário e eu cobrava por hora lá a aula que eu dava, enfim. Quando eu me vi nessa realidade, eu falei, eu não programei isso. Aconteceu. Foi uma consequência boa, então, sim, no caso, sim. né? Ótimo, interessante. Bem, veja só. Tem muita gente, né, que tem medo de dentista, tem gente que tem medo de médico, tem gente que tem medo de psicólogo também, né? Quando você vai, por exemplo, fazer lá um teste no Detran, é o psicólogo que aplica, não é isso? Sim, exato. E aí os caras falam assim, mandou fazer um desenho, mas qual é o objetivo de um teste desse, por exemplo? Que é o mesmo, por exemplo, quando você vai, por exemplo, numa empresa e tem um psicólogo, né? Sim, geralmente uma empresa ou o Detran acaba coincidindo no teste que é o palográfico, o famoso dos risquinhos, né? E por mais que sejam só risquinhos, fala muito sobre a gente, muito, de verdade. A gente tem todo um protocolo para seguir na hora de corrigir o teste, mas o traço em si, ele fala sobre a agressividade da pessoa, sobre a personalidade dela, se ele inclina para trás o risco, se ele é uma coisa, se ele inclina para frente, se ele é reto o traço, se é forte, se é fraco, a intensidade, a quantidade de palos feitos durante o tempo que é disponibilizado, tudo isso fala muito sobre a pessoa. Tá, como que é o nome do teste, então? Palográfico. Palográfico, não é teste de risquinho, galera, teste palográfico. Mas aí, Carla, então acontece assim, o aluno tá lá, estamos hoje é dia 6 de dezembro, né? 6 de dezembro. Então aí as aulas vão até o dia 21, né? E essa época agora fica aquela correria, fizeram o Enem aí o mês passado, tem vestibular agora, Londrina, Ponta Grossa, nas particulares e tal, você tem o SISU, você tem tudo isso que acontece no final do ano na cabeça ali do jovem de 17 anos. Ele fica assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu quero fazer mais mecânica, ou se eu quero fazer engenharia química, eu quero fazer agronomia, eu não sei se eu faço medicina, psicologia, eu não sei o que eu faço. Aí tem um lá que fala assim, não, eu quero fazer psicologia. Qual é o conselho que você dá para esse aluno? Que quer fazer psicologia, que já tem certeza e que já está decidido. Ou aquele que ainda
tá meio assim, fala, não sei se eu faço psicologia. Qual o conselho que você poderia dar? Olha, eu indico muito essa avaliação que é feita com o psicólogo, essa direção que o psicólogo dá. 3, 4 sessões ele consegue te dar uma orientação muito bacana nessa escolha, um auxílio que é muito significativo. Como eu disse, eu já sabia o que eu queria desde o primeiro ano de faculdade, mas isso não é realidade para todos, nem para a maioria, né? Então, assim, eu indico muito para que procure um profissional. A gente tem, enfim, não sei se isso é disponibilizado aqui, eu não estou mais trabalhando aqui, não sei se isso é disponibilizado pelo município, mas enfim, se não tiver, procurem de alguma forma. Eu acho que isso é muito bacana. Por quê? Porque antes de escolher o curso para se fazer, o aluno tem que ter noção de que área que ele quer atuar. Se é em saúde, se é em escola, se é com pessoas, se é trancado numa sala, só ele, a realidade dele, ele tem que pelo menos saber que direção tomar. Depois que ele tem a direção, que ele fala, poxa, é por esse caminho que eu quero seguir, e nesse caminho ainda tem muitos cursos. Aí sim começar a focar mais, mas eu acho que se ele não tiver nem essa direção, ele fica muito perdido, né? Ele tem que saber do que ele gosta, o que ele se vê fazendo depois no mercado de trabalho. Quando ele pensa, poxa, eu quero fazer psicologia, não pensa no curso em si. Gente, qualquer curso vai ser difícil, vai ter prova, vai ter pressão, vai ter estágio. Pensa, poxa, eu me vejo fazendo isso depois? Eu vou ser feliz fazendo isso depois? Não façam psicologia por dinheiro, tá, gente? Que rico a gente não fica. Essa profissão aí, tô procurando ainda. Qual é essa que fica aí? Faça por amor à profissão em si. E assim, poxa, tem que se ver fazendo aquilo depois, tem que, de verdade, falar, olha, eu me vejo atendendo pessoas. Eu gosto de fazer uma brincadeira muito bacana quando alguém me pergunta, atendeu muito paciente hoje? Eu digo, olha, você quer saber quantas tragédias eu atendi hoje? Porque assim, ninguém procura psicólogo porque tá bem, muito bem resolvido. Tá bem, isso não vai, né? Lá porque tem alguma questão para resolver. Então são sempre tragédias que a gente pega ali para estar direcionando e ajudando, auxiliando, apoiando, acolhendo, enfim. Mas se você se vê fazendo isso, você se vê dando esse acolhimento para um paciente que está em sofrimento, você se vê ouvindo mais do que falando, porque a gente faz muito isso, a gente tem que praticar muito o ouvir, muito mais do que falar nessa profissão. Então se você se vê, bacana, psicologia é uma opção. Não, olha, eu nem gosto de contato com muitas pessoas, eu prefiro estar sozinho ali, eu com o meu computador, em outro tipo de profissão. Primeiro decida que caminho seguir, se você quer estar com pessoas, se não quer, se você consegue se ver fazendo aquilo depois, se não consegue. E se não conseguir pensar em nada disso e nem dar nenhum tipo de resposta como essa para si mesmo, procura ajuda, né? Porque, poxa, 5 anos de faculdade para depois falar, não é isso que eu queria, é complicado. Mas então, por exemplo, você já atendeu então alunos que não estavam em dúvida de qualquer, nem que, por exemplo, às vezes nem era psicologia, mas um outro curso e eles procuram um psicólogo para obter essa ajuda? Principalmente quando os pais esperam muito de uma profissão daquele aluno e ele se vê na obrigação de fazer aquilo sem nem gostar, né? A gente vê muito aluno aí no curso de medicina, tá? E no final ele acaba entendendo que aquela vontade não era dele, era dos pais, que queriam muito uma profissão que desse um retorno financeiro muito bacana, né? E aí ele não se vê fazendo aquilo de jeito nenhum. Então, primeiro vê se o sonho é dele e não da família, né? É meu esse sonho? Sou eu quem quero isso pra mim? Me vejo fazendo isso depois? Então tá, bacana, vamos seguir. Se não, vamos procurar ajuda e vamos ver o que pode ser feito aí. Tá certo, tá certo. Bem, então nesse caso, os testes vocacionais são importantes, mas além dos testes vocacionais, ele pode ainda procurar um psicólogo, caso, por exemplo, que pode acontecer do teste vocacional não dar exatamente na sua área, mas às vezes porque o aluno também não sabe o que ele quer também direito, né? É que o teste, sim, o teste vai ajudar bastante, mas o teste não vai ajudar num curso em específico. O teste vai te dar, por exemplo, o caminho de alguns cursos que tem a ver com o que você gosta, né? Mas não um curso em específico. Isso aí quem vai te ajudar é só o profissional de psicologia. Bem, você nem fez o teste vocacional, não precisou da amostra de profissões, já foi direto ali. Mas legal, então não vou nem te perguntar se o curso correspondeu às suas expectativas, porque praticamente você já deixou muito claro isso aqui, né? Para todos nós aqui, correspondeu, parece que 100%, né? 100%. Pô, mas sempre tem aquela questão, né? Você tá lá estudando 5 anos, psicologia, aí você encontra aquele amigo lá, tipo, que curso você tá fazendo? Tô fazendo psicologia. E aí, o que eles sempre falam, assim? Você tá lendo minha mente? Para de me olhar.
Eu até vi um negócio legal. Legal assim, né? Tipo, era tipo uma zoeira, né? Mas era muito sério. Aí falava, por exemplo, assim, se você quiser fazer uma casa, você vai no arquiteto. Se você quer fazer, por exemplo, se você tá doente, por exemplo, você vai num médico. Mas eu tô com algum problema aqui, tipo, psicológico. Aí fazia uma curva, assim, tipo, amigo, vizinho e tal. E o psicólogo tava lá na frente, né? Então, assim, na verdade... A pessoa acaba procurando vários caminhos antes de... É muito um preconceito que acontece, de que psicólogo é pra louco, né? E aí a gente acaba procurando, né, vários caminhos antes de procurar um profissional para estar ajudando quando a gente tem algum problema. Mas eu acho que tem que quebrar muito esse preconceito aí ainda. A gente tem muito o que construir nesse sentido de as pessoas entenderem que todo mundo precisa de psicólogo. Todo mundo. Para se conhecer. Para se conhecer, né? Às vezes a gente não se conhece, né? Tem que quebrar sempre. Muito. A gente nunca se conhece. Às vezes é sempre, né? Então, às vezes nem Freud. Nem Freud explica. Nem Freud explica. Mas é isso aí, galera. Então, ó, recebemos hoje aqui, né? Muito legal, né? A Carla, né? 10 anos depois aqui retornando na escola, né? Você viu como cresceu, a biblioteca até trocou de lugar, né? Mas interessante, pessoal. Então, ó, veja só, se você ainda está em dúvida, vá acompanhando aí, né? Nós vamos colocando, não dá para colocar toda semana, né? Porque demanda um tempo, você tem que pegar uma logística de alunos também, né? Ex-alunos e tal. Porque o objetivo é pegar aí todos os alunos que cursaram, tipo, por exemplo, de cada curso, né? Um de engenharia, um de informática, um de psicologia, um de medicina e tal. Para que você tenha aí depois um guia online, né? Porque, tipo, vão utilizar essa tecnologia, então, de modo eficaz também, né? Porque você tem diversas áreas, você tem, por exemplo, diversas mostras de profissões. Sim. Mas legal, por exemplo, às vezes você ter, por exemplo, pessoas do seu cotidiano, né? E às vezes pode funcionar muito bem. Então esse é o objetivo aí desse canal, né? Trazer, por exemplo, aí, as diversas modalidades de ensino, né? Os diversos cursos que existem, para que você que está em dúvida, e principalmente você, aluno do ensino médio, né, consiga seguir aí uma orientação muito bem encaminhada, né? Não que ele, por exemplo, faça o primeiro ano, fala, mas eu comecei e tenho que terminar, né? Mas depois exatamente, pode trocar ainda, né? Não pelos pais, né? Tem que ser por ele mesmo, né? Muito importante isso, mas é isso aí, galera. Então, ó, se você quiser saber aí de outros cursos, né, nós temos aí uma playlist com diversos cursos, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist. Mas vamos trazer ainda nas próximas semanas outros cursos, porque tem muito aluno aí que se formou, né? Se pegar, por exemplo, eu vou pegar do prazo que eu estou aqui, né? Que é de 2008 para cá, então, tipo, você tem uma quantidade muito grande de alunos que cursaram, já estão atendendo aí as diversas áreas, e o objetivo é trazer eles de volta aqui para a escola para passar a experiência para vocês e ajudar aí na hora de escolher essa profissão. Então, galera, ó, vocês já sabem, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Valeu, Carla!